Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O dono do Botafogo, John Textor, afirmou de forma incisiva que houve manipulação de resultado nos Brasileiro de 2022 e 2023. Citou dois jogos que teriam favorecido títulos do Palmeiras. Há lacunas, no entanto, nas acusações quando confrontadas com informações da empresa Good Game, responsável pelo relatório base do executivo para suas alegações. O norte-americano diz ter mais provas. Essas brechas sem explicação são expostas pelo próprio depoimento do chairman da Good Game, Pierre Sallet, e o seu, Thierry Assanali, em audiência pública no Senado em 20 de março. A sessão foi prévia à CPI de apostas esportivas no Senado, e também com o que foi apresentado ao STJD. Senadores da CPI já pediram que a Polícia Federal investigue as acusações de Textor e solicitaram sua convocação a depor na comissão. Dentro da comissão, haverá a obrigação de dar respostas e não só contribuição. A intenção é levá-lo a sério com chances de apresentar provas, mas também cobrá-lo se forem só suspeitas. Mas pela audiência prévia, senadores ficaram com a sensação de que a Good Game é capaz de levantar suposições, mas não de comprovar manipulação. Isso é o contrário do que diz Textor, que afirma ter provas. O blog identificou lacunas nas acusações de Textor de que dois jogos manipulados, Palmeiras x Fortaleza e Palmeiras x São Paulo, ao confrontá-las com a posição da empresa. Uma Good Game informou que, para análise de manipulação, considera apenas o comportamento técnico de atletas em campo por meio de inteligência artificial e análise de especialistas. Não faz nenhum cruzamento com apostas ou supostos favorecimentos. Ao Senado, foi exposto um vídeo em que Assanali aponta erros técnicos de um jogador em um jogo aleatório. Diz ele que foi um jogo manipulado com base nessas observações. A gente analisa primeiramente o vídeo. Não temos informação sobre as apostas. Quando nós conduzimos uma investigação, aqui nós temos todos os elementos em termos das performances, dos jogadores, das condições. No caso presente, a partida foi jogada, nós não fizemos nenhuma ligação com o mercado de jogos, diz o executivo francês, que lembra que a manipulação pode também ter fins esportivos. Seu sistema alega ter 99% de certeza de manipulação após seu terceiro nível de análise. Não foi explicado como a empresa chega à conclusão de que o jogador errou de propósito e não sem intenção. Não houve nenhuma análise das circunstâncias das partidas pós-título, possível atleta desgastado, problemas psicológicos. Pelo demonstrado em vídeo, a comparação feita pela empresa é de apontar erros técnicos em relação ao que seria o gesto ideal de um defensor ou atacante naquele lance. Dois em texto em seu site. Textor alegou que decidiu submeter só dois jogos de vários sob suspeita para revisão do Ministério Público Federal. São as duas partidas do Palmeiras que ele diz terem sido manipuladas em 2022 e 2023. Ao Senado, a Good Game informou não fazer monitoramento em larga escala de jogos no Brasil. Na realidade, Assanali admitiu que analisou poucos jogos do brasileiro. Observamos no Brasil um número de partidas muito limitados. Não temos um diagnóstico, um número preciso para compartilhar com vocês. Ou seja, não se sabe qual o critério para a escolha dos jogos analisados, se foram apenas partidas do Palmeiras. Foram verificados jogos do Botafogo que contratou o estudo. Como se pode analisar só parte da liga sem analisar outras partidas e concluir por interferência no campeonato? Como a empresa tem ideia do contexto da série se pegou um número limitado de partidas para análise? 3 ao Senado, a empresa disse que não poderia informar quais jogos foram classificados como manipulados. Alegou que poderia afetar inquéritos judiciais. Infelizmente, não podemos responder porque infelizmente são confidenciais. Se houver inquérito na justiça, o caso não poderia ser concluído. Não podemos compartilhar as informações de forma pública, disse Assanali. No entanto, poucos dias depois, Textor escreveu um texto público justamente revelando dois jogos que classificou como manipulados, porque ele decidiu contar quais eram os jogos se isso afetaria o inquérito ou investigação posterior. As supostas evidências ficaram comprometidas por conta disso. 4 ao Senado, a Good Game admite que não tem como saber motivos para a manipulação dos jogos do brasileiro. No nosso sistema, dá para dizer que o árbitro está envolvido ou não? Será que houve manipulação? Será que a equipe Alviverde está envolvida? Quem são os jogadores? Disse Pierre Sallet, que alega que as informações são sólidas. A empresa admite, portanto, que seu trabalho é apenas